Tudo bem? Você que está com a gente novamente. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, um amigo de muitos anos também. Eu acho que você me conhece, eu acho que eu não tenho lembrança, né, Euronides? Eu acho que você tem lembrança. Desde quando você era assim, não tinha cabelo, era menininho? Não mudou muito, não. Não, mudou um Não pouco. mudou muita O coisa, não. cabelo Só a mudou. barba O cabelo cresceu, mudou. né? Estou aqui com meu amigo Euronides Fernandes Rodrigues. E ele tem 42 anos de experiência no mercado de produção leiteira. Então, com essa experiência, a gente vai bater um papo aqui para saber como que foi a evolução, transição dessa produção. Ele vai apontar também algumas soluções que ele enxergou durante o tempo também, conforme ele foi trabalhando, foi vendo a necessidade do produtor, o que que ele contribuiu com o produtor. E vai contar algumas histórias para a gente aí da época que ele começou, iniciou, o meio da trajetória dele até o final da trajetória dele acompanhando a produção leiteira. Então é com satisfação que eu recebo aqui meu amigo Euronides, é um conterrâneo nosso também, é morriense aqui e de longa data já, amizade. É um prazer e satisfação estar te recebendo em casa, viu, Euronides? Muito obrigado, Júlio. Boa tarde. E é um prazer muito grande a gente bater, trocar essas ideias aqui. São experiências acumuladas que a gente, desde o passado, a gente vem, nesses 42 anos de trabalho, a gente acumulou. E conhecimentos também, a gente acompanhou a evolução da pecuária leiteira no Brasil como um todo, e a gente vê as evoluções, os gargalos que a pecuária de leite enfrenta e todas as dificuldades que o produtor de leite tem encontrado pelo caminho. E eu queria, vamos começar a nossa conversa um pouquinho aqui, falando um pouquinho da tecnologia. Eu acho que tem alto esse assunto de tecnologia, o quanto ela vem contribuindo com a nossa qualidade de produção e a quantidade também. Então, sim, hoje a gente não. É impossível falar do agro sem tecnologia. A gente ter essa produção exponencial que a gente tem hoje, sem a tecnologia. Não era possível. Lá atrás, qual que foi a transição que você vivenciou nesse período? Porque você acompanhou o leite desde quando ele era latão, né? Era 77. ordenha manual Isso. e tirava, colocava no latão. Queria que você me contasse um pouquinho como que era, como foi essa transição. A história é longa, pode ser? Mas, assim, eu fiz técnico agrícola em Rio Verde e terminei no final de 76, 77, eu fui contratado pela Nestlé para executar um trabalho no Alto Paranaíba, em Minas. A fábrica que tinha uma capacidade ociosa na época, e a gente foi para lá para fomentar a produção e trabalhar já naquela época a qualidade do leite. Então, aumentando a produção e, paralelamente, melhorando a qualidade. A gente pegou um período de. São as transições que durante esse período todo vieram acontecendo. Foi que naquela época o pessoal era ordenha manual, um rebanho ainda sem distinção de genética, ainda usava muito giro, uma mistura de giro com muito pouco. O holandês era muito tímido, as raças leiteiras, as raças europeias, muito pouco difundidas, e as ordenhas todas manuais, a qualidade do leite deixava muito a desejar. Nós tivemos, assim, à medida que a gente fez uma implantação na época de introdução de touros melhoradores no rebanho para se fazer um cruzamento. E à medida que foi essa a genética foi melhorando, o produtor sentiu a necessidade, ao invés de uma ordenha, fazer duas ordenhas. Aí começou os problemas. Naquela época não tinha lugar para refrigerar leite, não tinha equipamento para refrigeração de leite. Ele tirava o leite da segunda ordenha, colocava no latão, colocava dentro do calabouço do monjolo lá para resfriar, da bica corrente, na água corrente. Não tinha-se o cuidado de estar agitando aquele leite para pelo menos fazer uma troca de calor lá dentro. E quando era o período de inverno, ia bem, porque era frio, a proliferação de bactérias, você sabe que quanto mais frio, menos ela evolui, mas à medida que chegava o verão
e começava o calor, aí começavam os problemas de acidificação do leite. O pessoal sentindo isso aí, já tinha... Aí passa, as coisas evoluem, né? E para aprender coisa que não presta, o pessoal é muito bom. Aí aprenderam que se colocasse um pouquinho de antibiótico no leite, diminuía, a carga bacteriana não evoluía de um dia para outro. Então começou, mas a gente... Surgiu os químicos. Surgiu os químicos, já desde aquela época. As fraudes é uma fraude assim muito perigosa. A água do leite já era constante de ter desde lá do passado. A gente tem até aquela música, né? Que água no leite. Água no leite, Se tem história. se tem a música. Tem a música porque O tem pessoal história, né? colocava água no leite mesmo. E isso vem, assim, alguns históricos que a gente lê por aí, algumas literaturas, fala que a água no leite começou lá na Etiópia, há 10 mil anos atrás, onde o pessoal já tinha a prática de colocar água no leite. E isso evoluiu. E não é à toa que até hoje o pessoal tenta fazer assim, uma cultura que veio de longe e até hoje a gente ainda encontra alguns fraudulentos. Mas a gente começou a perseguir não, a ir atrás do pessoal que fazia esse tipo de coisa, até involuntariamente, sem conhecimento da causa, dos problemas que isso poderia acarretar à saúde humana. Então a gente começou, na época, o teste que a gente tinha era redutase, fazia em laboratório. Quando o leite demorava muito a virar, a gente sabia que tinha um problema. Geralmente a média era 3 horas de redutase. Quando passava muito de 3 horas, a gente já desconfiava, ia atrás e pegava o produtor usando inibidor bacteriano, desde formol até os antibióticos. E lembrando que isso aí ia para o consumo humano também. E consumo humano. E naquela época a empresa que já tinha um aparato e tinha uma responsabilidade com o consumidor, já pegou lotes de leite em pó na prateleira de supermercado, recolheu porque tinha resíduos lá na prateleira. Isso mostra a importância e também a seriedade da empresa em relação à saúde humana. É que a gente tem um produto de qualidade brasileiro, né? Exatamente. Você teve de dentro do laticínio, você acompanhou isso. Acompanhando essa evolução e a seriedade, a gente entrou numa escola e fomos trabalhando, além de se fomentar. Queríamos uma fábrica e nós colocamos essa fábrica que passou de 300 mil litros para 1 milhão de litros em pouco tempo. A gente trabalhou, fomentou a produção, mas paralelamente a gente trabalhou a qualidade do leite. Quando você fala 300 litros para 1 milhão de litros, é dia, né? É dia. Isso aí era produção dia. Produção dia na região. Então você tinha uma bacia leiteira lá que aquela fábrica criou, e a gente fez esse trabalho naquilo ali. Então nós pegamos uma fábrica com 300 mil litros e levou ela para 1 milhão e trabalhando paralelamente a qualidade, genética, alimentação. São coisas que tem que caminhar junto, porque você não pode melhorar a genética sem melhorar a alimentação. Você não pode melhorar a genética se não melhorar o manejo. E tudo isso aí foi um trabalho feito em conjunto, então um trabalho de extensionista mesmo, que ia no campo e botava o pé na bosta. Isso. E a transição, você acha que quando o produtor veio nessa transição do latão para um leite a granel, que hoje eu acho que basicamente se for 1%, às vezes até menos de 1% da produção leiteira, ainda se encontra de forma latão ainda, né? Eu acho que Talvez, né, isso é muito pouco a gente vê agora que evoluiu muito, e essa aí foi o grande... Se você for pensar em termos de Estados Unidos, que lá em 1936 já adotou a granelização do leite, para nós aqui veio chegar já quase no ano 2000, já fechando 1999, 98, é que a granelização chegou para nós aqui, muito atrasado. Isso foi uma das grandes mudanças que teve na produção de leite, na atividade de leite. Então, essa transição custou muito caro para nós, muito desgaste, muito
insatisfação por lado de carreteiros de leite, tinha os seus vícios, o produtor também tinha vícios, não aceitava a tecnologia, achava que a obrigação de resfriar o leite, de cuidar da qualidade, era da indústria. Não era do propriamente dito. Exatamente. Então, a indústria tirou aquela responsabilidade de cuidar da qualidade do resfriamento e tal, isso passou a ser de responsabilidade do produtor. Isso trouxe alguns impactos, alguma insatisfação, algum desgaste para nós técnicos que trabalhou nessa transição. Foi um período assim bem desgastante, essa relação técnico-produtor, indústria, isso deu um pouquinho de trabalho. O carreteiro de leite também não aceitava, exatamente por causa das manias que existiam na época, mas, enfim, se evoluiu. Essa questão de carreteiros aí é uma briga longa com o produtor, né? A gente tem casos, eu também tive na produção leiteira, não saí da atividade até hoje, eu acho que o grande mal do produtor também é esse, que ele sempre está insatisfeito com o pagamento, com a questão do preço remunerado ao produtor e nunca sai também. Então chegou um ponto, eu acho que hoje a gente vive na produção leiteira do Brasil, que ou o cara tira muito ou ele tira pouco e não importa com a produção. Ou ele tira pouquinho e não importa com o que ele está ganhando, ele quer só um controle. E agora, aquele que tira muito, ele profissionalizou bem. A gente vê que é uma indústria hoje na produção leiteira que ele faz todo o controle de qualidade, de produção dele. Realmente são esteiras de produção a fazenda dele. Desde a genética, melhoramento, coloca melhoramento de teto, abertura de pernas, posicionamento de ubre. Então, assim, eles trabalham todo um conjunto animal também, que eu acho importante. E lá atrás, isso quando vinha muita novidade de gado, eu acho que o produtor também sofreu muito, né? Porque os programas de sêmen também, para fazer genética, contribuíram com o produtor. Porém, o produtor tinha a mínima condição de cuidar desse rebanho, né? Eu acho que teve muita perda, vamos falar de bezerras, de bezerros, por falta de estrutura. Teve muitas doenças na criação de bezerros e de bezerras, principalmente, que era o produto de reposição dele. Foi um problema, porque eu vou melhorar a genética, o holandês é muito bom, então melhorava a genética, mas não melhorava a alimentação, aí era um desastre. E via um gado mais apurado, então... mais exigente, o europeu mais exigente. Sofria bastante. Exatamente, clima, essa coisa toda. Aí, em manejo também, aí ele teve muitos problemas nessa transição também. Dele ter um rebanho mais especializado geneticamente e querer dar para ele aquelas mesmas condições de pastagem, de manejo, de alimentação concentrada, essa coisa toda. Então teve muitos problemas. Voltando um pouquinho lá no transportador de leite, a relação do transportador de leite produtor, é que o transportador de leite ele levava até a agulha de mão para a esposa do produtor. Ele fazia todo esse transporte. Ele levava o bujão de gás, ele levava o fósforo, ele levava o arroz, o feijão, o café. Então, ajudava, ele já estava vindo assim. Exatamente. Quando cortou e granulizou, passou essa responsabilidade, mudou, porque aí esse transportador já a granel não podia mais fazer isso daí. E criamos normas para isso também. Ele não poderia fazer transporte E aquele leiteiro, às vezes, que viria todo dia na propriedade do produtor, agora já se passava para a quadra 48 horas. Dia sim, dia não. Então, diminuiu também a visita do coleta. Exatamente. Agora você falou, a evolução. Desde aquele curralzinho de barro, onde o cara tirava leite lá de pé no chão, com as cordas todas sujas, o balde sujo, o bezerro ao pé também em condições precárias, até chegar nos compost barn hoje, que eu acho uma grande evolução. A gente vê por aí de um rebanho confinado, fazendo até 4 ordenhas por dia.
Isso é a grande evolução da pecuária de leite, que ainda está atrás da agricultura, mas quem tenta profissionalizar, agora com o leite que tem melhorado em termos de preço, o pessoal está fixando nisso daí e passou a ter um ganho real na produção de leite. Você considera hoje que o leite é um negócio rentável para o produtor? E qual tipo de pessoa seria rentável? Ou a todo mundo que quer mexer com leite, você acha que vai ganhar dinheiro? É rentável desde que ele se organize, né? É isso que nós acabamos de falar. Ele melhora a condição genética, melhora a alimentação, melhora o manejo, clima, essa coisa, bem-estar animal. Isso é todo um conjunto de fatores que vai fazer com que ele tenha sucesso. Ele não interessa se ele é pequeno, se ele é médio ou grande. O que ele precisa ter é organização. Se organizar, ele vai bem. Eu entendendo hoje, eu falo que leite é perfil, né? O cara que mexe com leite, ou seja o proprietário, ou seja o colaborador dele, e se ele for proprietário e colaborador, acho que facilita mais as coisas. Facilita mais as coisas. Se for o próprio proprietário, for quem executa as tarefas, eu acho que isso ele vai ter mais sucesso se ele for um pequeno, né? Um pequeno produtor, a gente falando de pequena escala de produção. Se ele for esse cara que executa a produção, eu acredito que ele vai ter mais êxito. Por quê? Porque quanto mais ele esteja envolvido, mais ele está fazendo da forma correta. Ele precisa capacitar, ele precisa estudar mais, ele precisa participar de eventos, de simpósios, que hoje tá muito à disposição, porque você lembra que quando nós implantamos a coleta a granel, nós tínhamos, o Ministério da Agricultura criou 7 laboratórios no Brasil, e nós tivemos a felicidade de um deles ser na UFG. Esse laboratório, graças ao nosso bom relacionamento com os pesquisadores, nós trouxemos esse laboratório para dentro da cooperativa. E dentro da cooperativa nós pudemos trazer os pesquisadores para cá, fazer palestra, capacitar o pessoal, falar de uma contagem bacteriana total, que até então ninguém sabia o que era isso, de uma contagem de célula somática, que também está ligado com a sanidade do rebanho, que também ninguém conhecia, e esse assunto ficou comum dentro dos associados da cooperativa. A ciência veio para o campo, os pesquisadores veio para o campo, e nós tivemos a felicidade de trazer capacitação. Então, o produtor nosso teve essa chance aqui, principalmente na nossa região, de ter esse bom relacionamento e isso evoluiu muito. Nós temos propriedade aí hoje que aderiu ao programa e está aí hoje, evoluiu muito daquela época para cá. Eu vejo que tem algumas áreas de produção que as pessoas às vezes discriminam essas áreas pelo fato delas não darem uma margem e um potencial de crescimento maior do que as outras. Vamos supor, tem criadores de cavalo que muita gente fala, rapaz, cavalo só dá prejuízo. Eu vou trazer algumas pessoas aqui que eu sei que ganham dinheiro produzindo também cavalo, que é o mercado. E o leite propriamente dito, que a gente está falando aqui, igual o mercado do cavalo, é um mercado que traz muito benefício à sociedade, porque o tanto de empregos indireto e diretamente que o leite traz e a movimentação monetária na própria comunidade é muito grande. Então, assim, a produção leiteira, desde a ração, da produção da ração, aquele que tem que plantar o grão, aquele que tem que produzir o grão, depois vem industrialização da ração propriamente dita, comercialização, até chegar na fazenda, aí tem o frete também, tem os colaboradores. Depois do leite processado, vai para a indústria, que são mais colaboradores que estão envolvidos nisso. O cara ganha o dinheiro na fazenda, ele tem que pagar toda a despesa geral que venha as indústrias de medicamentos mais variados, alimentícios, a gente não vai falar que qualquer ramo que ele tiver, ele vai ter que comprar alimento para a sobrevivência dele. Porém, assim, se gasta, tem um custo elevado, que é uma propriedade rural. Então, eu acredito que a propriedade rural hoje, ela representa uma grande parcela na economia de uma comunidade. Porque ela produz o produto,
monetiza esse produto e traz esse dinheiro de volta para a comunidade que ela está inserida. Isso. E eu acho que tem pouco incentivo, no caso, para a gente fomentar essa atividade, para ela crescer mais. Se bem que toda essa tecnologia fez uma peneira, né? Fez a peneira. Isso era previsto, né? Falar lá atrás, se você for comparar os Estados Unidos, que tinha lá naquela época um número grande de produtores de leite, a partir da granelização, da evolução, deu a peneirada, ficou com muito pouca gente. O Brasil também, nós temos, você pode observar que nós tínhamos aqui 3 mil produtores ativos que entregavam leite, a produção de leite aqui. Isso foi peneirando. Hoje você pega aí, a gente não quer citar números, mas você vai ver que é muito menor do que isso daí. Deve ter em torno de 600, 700. Então eu acho que é normal, e houve isso daí. Você vê aqui a nossa cooperativa, que movimenta a cidade, que movimenta a região e tal. É o leite que faz esse dinheiro girar aqui na região. Você vê, são N empregados da cooperativa, são os indiretos que são os funcionários de fazenda, os próprios produtores, carreteiros de leite, os autônomos que fazem essas entregas, aquele que transporta o leite para... Então, eu acho que até mais do que a agricultura faz um papel social, o dinheiro e econômico, né? O dinheiro que roda na cidade, o dinheiro que gira na cidade, você fala, a produção de ração, essa coisa toda, isso está girando tudo e ficando tudo dentro do município. Então, isso é graças à pecuária de leite. A grande dificuldade também que eu vejo, né, da produção leiteira, da mão de obra leiteira, que ele tem uma dificuldade gigante, que é fazer o mesmo serviço todos os dias. Então ele tem uma rotina. Por isso que lá atrás eu falei assim, que às vezes depende muito do perfil da pessoa. Por quê? Porque é uma pessoa que vai elaborar a mesma rotina todos os dias. Isso para mim é uma coisa muito difícil, eu vou te confessar. Eu já fui, já tive épocas de contribuir com a minha produção aqui, de funcionário não ter uma determinada época, ter férias de escolaridade e não ter funcionário. E eu mesmo ir para o curral, eu mesmo fazer minha produção, eu mesmo elaborar tudo. E infelizmente é uma rotina que não te sobra tempo. Se você for pensar por aí, as mulheres não casavam, né? Porque a rotina dela é mais ou menos igual uma ordenha, né? Ela tem que lavar prato e panela todo dia, e volta de tarde tem que fazer a mesma coisa. E a produção de leite é assim também, você tem que lavar a ordenha todo dia, tem que... correria, né? Uma vez na semana você tem que desmontar tudo aquilo ali, lavar e sanitizar, porque senão você vai ter problemas com contagem de bactérias. Hoje, pagamento foi uma das evoluções que nós tivemos, foi pagamento de leite por qualidade. Foi um trabalho que nós fizemos e eu tenho orgulho de participar diretamente dessa transição de pagar leite por qualidade. Inventamos programas aí para pagamento de leite e que está funcionando até hoje. Esse é um orgulho que a gente tem de ter feito esse trabalho aqui dentro da nossa empresa. E esses cotidiano, dia a dia, mão de obra escassa demais, é isso que você está falando. Muitas vezes o produtor tem que encarar ele mesmo com a família, nem a própria família está querendo também, porque tem as atividades dela, tem que estudar e tal, mas nós temos já casos de pessoas que estão fazendo o caminho inverso, está voltando e assumindo as propriedades, está assumindo os controles, produzindo com maior intensidade, com melhor qualidade. Isso tudo a gente vê um desempenho, é uma questão de perfil, né? A pecuária tem um perfil. Eu costumo falar que a produção leiteira é um trabalho interminável, porque você faz o trabalho hoje, total do seu dia, você está empenhado ali dia a dia, e amanhã o trabalho que você fez hoje está a ser realizado novamente. Então é um trabalho que você nunca acaba ele. Você fez ele hoje, executou ele hoje, finalizou. Amanhã o mesmo trabalho está para ser feito.
Então, assim, a mesma vaca você vai ordenhar, dependendo do tempo de lactação dela, a mesma vaca, a rotina diária sua de lavar, de limpeza de ordenha, revisão em equipamentos, é a mesma rotina. Então, isso é perfil. Eu creio, ainda continuo que a gente deveria selecionar as pessoas com quem a gente trabalha por perfil. E aí de quem não fizer isso corretamente, porque, voltando no pagamento por qualidade, se você tem, por exemplo, nós temos maior peso hoje em que? Na contagem bacteriana total. Por que que você tem maior peso nela? Porque está diretamente ligado àquilo que você faz. Se você faz bem feito, uma higienização bem feita, você não vai ter problemas com contagem bacteriana alta. Isso você vai receber, eu não sei hoje, mas deve ser... As bonificações. As bonificações, mas é o que tem Disponíveis. maior peso é a contagem bacteriana. Você tem, e atrelado a isso, você tem, se você está fazendo certinho a higienização do seu equipamento, você também vai ter uma contagem bacteriana, contagem celossomática baixa, porque você não tem uma contaminação de animais para animais. Então, se você faz uma linha de ordenha e tem uma observação todo dia, aquilo. Por isso que a mão de obra tem que ser especializada, tem que ser treinada, tem que ser reciclada, porque a cada dia surge um desafio, você precisa estar atento, porque um animal que de manhã está sadio, na parte da tarde ele pode apresentar algum problema, e se ele não é colocado numa linha de ordenha, ele vai contaminar o resto do seu rebanho. Nós temos propriedades aqui que teve que às vezes até parar por um tempo da atividade, porque disseminou tanto as mastites dentro do plantel. Mastite, na verdade, é uma inflamação. Uma inflamação na teta, no trado mamário da vaca, e é autocontagiante. Nós tivemos propriedade que teve que parar e dar uma selecionada, uma tratada no rebanho todo, para depois retornar de novo. E tudo estava ligado com falta de higiene, com falta de critérios na ordenha. Tudo isso daí você tem que levar em conta, e a mão de obra treinada, especializada e reciclada é que vai te dar essa garantia. Antigamente a gente tinha a produção leiteira como uma empresa familiar, que passava de pais para filhos e de filhos para netos. E você acha que isso contribuiu um pouco para que a produção leiteira também viesse um pouco dessa peneirada aí de pequenos produtores? Hoje a gente tem pouquíssimos médios e vários grandes. Talvez é o comodismo, né, para poder herdando alguma coisa. E às vezes assim, o filho não queria aquele sofrimento, aquela rotina do pai. Aí ele já queria ir para a cidade. A gente conhece vários fatores aqui que os pais tiraram leite e os filhos falaram: rapaz, leite? Quer isso não, não quer isso. Então já teve uma pré-seleção aí entre a transição dos pais para os filhos também, né? E o próprio pai muitas vezes não acreditava na atividade e não queria que o filho seguisse o mesmo caminho dele. Nós tivemos muito isso daí. Isso é uma questão de cultura diferente. Lá no Sul, se você pegar o pessoal do Sul, é diferente. Ele quer que o filho dele seja melhor do que ele na atividade. Dá continuidade, dá o suporte para ele. Agora, nós aqui, não sei se o calor aqui embaça um pouquinho a mente do pessoal, mas isso é um fato, né? Então, isso atrasou a pecuária de leite, principalmente aqui na região central. Eu acho que é de grande importância a gente saber aonde a gente quer levar a nossa produção. Se a gente está fazendo algo por um momento ou se a gente está fazendo algo para as próximas gerações. E isso a gente tentar passar isso para aqueles que estão vindo. Então eu tenho que passar para aqueles que estão vindo a importância daquilo ali. A gente deixa só um legado se tiver continuidade. Não tem como eu deixar um legado se não houver continuidade do meu trabalho. Então acho que isso é de suma importância para a nossa atividade, para o que a gente for dar continuidade. Também a produção leiteira sofreu, entre os diversos desafios, está sofrendo agora recente, que é a migração de quem tinha uma área produtiva, leiteira, a área era plana, tem dupla aptidão, e agora o cara, possivelmente esse produtor de leite, ele não tinha nem maquinário para tocar a lavoura. Então o que ele fez? Vendeu todo o gado dele e arrendou a área dele.
E a gente vê que melhorou a vida dele também, economicamente, de descanso, jornada de trabalho e tudo mais. Porque a rentabilidade que se paga hoje na agricultura é muito superior à rentabilidade produzida na área leiteira. E como que você enxerga, então, essa transição? Se o pessoal, depois de estabilizar esse preço agrícola até hoje é especulativo também, a gente tem muitas pessoas que acreditam que vai continuar subindo, é um caminho sem volta. E tem outras pessoas também que eu vejo que já falam em correções de valores aí. A gente chegou a uma época aqui, eu acho que foi na pandemia, se não me falha a memória, mas não faz muito tempo, em torno de um ano e meio, que o leite chegou a custar quase R$ 4 o litro. E hoje a gente já teve uma redução de 50% desse valor. Então, quando chegou a R$ 4, eu lembro que a conversa entre o produtor, não, era um caminho sem volta também. Custo de produção muito alto, não tem como voltar para menos de R$ 4. E, a grande expectativa era que então continuasse, mas a gente já teve uma correção até agora de 50%. Por que na sua opinião, por que os valores ao produtor leiteiro, ele corrige de forma mais rápida? Ele sofre um reajuste de forma mais rápida? Eu acho que isso aí está muito ligado com o mercado. Se o mercado está ascendente, é fácil você manter preços e tal e remunerar melhor. Agora, quando você tem essa política de importação, essa coisa, Também manda muito, né? manda muito. Isso aí eu não sei se nossos vizinhos estão em condições de fazer isso. Eu creio que estão meio Argentina. Se você pegar o Uruguai também, não está lá com essa bola toda para poder causar esse impacto aqui, mas é uma questão interna também. A questão dos arrendamentos das áreas de produção, as áreas planas, a gente percebe, Júnior, que o agro teve lá sua hegemonia, teve muito em ascensão e tal. E a gente percebe agora que com algumas políticas públicas e o andar da carruagem, o andar das coisas, a política econômica adotada no planeta inteiro, a gente percebe que as coisas podem voltar à realidade. O que isso... Naquela época nós tínhamos um preço de leite bom, mas tinha também o preço de insumos muito alto, que inviabilizava, mesmo sendo bem remunerado, ele tinha que gastar muito em termos de alimentação. Hoje, a gente está percebendo que os insumos estão caindo de preço, do banco, das rações, está caindo de preço, a tendência é cair mais ainda, porque tanto é que tem produtores da agricultura que está já sentindo os impactos. Isso pode melhorar a condição nossa em termos de alimentação do rebanho e o pessoal retomar a pecuária de leite novamente, se o preço continuar convidativo. Outra coisa é o cara botar amor naquilo que faz, né? Se ele não quer fazer, a gente tem aquela pessoa que hoje ela... A produtividade tem a produtividade, tem muito isso daí também que tem que levar em consideração, que a pessoa... Aquilo é bom para ele, faz bem, ele se sente bem. Isso, eu falo que tirador de leite é o amor, né? Exemplo, ele vai num pasto aí vamos falar, você tem 60 cabeças Nelore. Aí a hora que ele vê, às vezes, uma girolandinha passando, ele fala, rapaz, mas é bom, hein? Olha essa dizer, o tanto que é boa, rapaz. Olha o ubre dela. Eu já tive caso de lá atrás, quando a Sunab botava preço no leite, o CIP botava preço você não tinha nascido nessa época, botava preço no produto industrializado, no leite industrializado, produtor que chegava, tá muito ruim, eu vou parar e tal, descia os latões de leite, não vou mais tirar leite e tal, e a partir de hoje você pode ter certeza que eu parei. Fala para ele, não, mas logo hoje, você mostrava uma tabela da Sunab para ele, falou, logo hoje que o preço do leite aumentou, ele falou, então voltei de novo. Ele começava a mandar. A gente, nesses 42 anos, eu conheço produtores que lá no começo falavam, eu vou parar o ano que vem, a hora que meus filhos formarem,
eu vou parar, e está aí na atividade até hoje. E já tive caso aqui na região que o camarada um dia falou para mim, olha, com tantas exigências que vocês têm em termos de qualidade de leite, eu acho que eu vou parar. Eu falei, você acha que vai parar? Eu acho que você devia ter parado, porque a qualidade que você manda é incompatível com o que o mercado quer hoje. Então tem que saber isso. E a gente tá, e assim num clima assim amigável, sem deixar a pessoa chateada comigo, virar meu inimigo, mas a gente falar isso para ele, mostrar para ele que ele está por fora da realidade, que ele precisava melhorar para ele ter uma remuneração maior, ele precisava melhorar Ou era contentar, então, com aquele valor também. então e também a gente não podia também, como técnico, deixar o cara produzir aquilo lá e receber. Nós tivemos casos de pessoas que até hoje veio a gente torce a cara porque ele queria mandar uma qualidade incompatível com o mercado, que a indústria, ou com o que a legislação exige, e a gente... O aproveitamento. Exatamente, em termos de aproveitamento, Estamos comprando matéria-prima. tempo de prateleira, tudo isso daí, uma qualidade comprometida que amanhã ia trazer problema numa racificação da manteiga, num iogurte que não tinha conservante, e tudo isso daí num queijo que ele tinha uma carga bacteriana que ficava tudo rendado e por aí afora. A gente teve que trabalhar essa matéria-prima para ela chegar com boa qualidade aqui. E não se conserta, Júnior. Pelo caminho você não conserta a qualidade do leite. Ela tem que sair boa da propriedade. O que você vai é conservar, ela não bagunçar. Ela sai todo leite, frente, né? sai da teta da vaca sadia um leite de boa qualidade. Se o animal for sadio, a alimentação estiver boa e tal, livre de resíduo de antibióticos, isso, de bactericida em si. E ele faz o quê? Ou ele conserva com boas práticas, ou ele bagunça essa qualidade. Não tem jeito dele melhorar essa qualidade. Melhorar, ele não melhora, ele tem que conservar. Então, o nosso trabalho todo foi em cima de conservação da qualidade. E isso é muito importante. Outro ponto também que eu vejo, Oranites, queria saber da sua opinião. A gente tem uma série de dificuldades que é o produtor de leite. Ele, às vezes, ele recebe o produto, ele entrega o produto dele, que é a matéria-prima, a produção dele, hoje, e vai receber ela, às vezes, daqui 50 dias ou 20 dias, dependendo do dia que a gente coloca como referência. Se for o dia primeiro, exemplo, ele pode receber até 50 dias depois da entrega desse produto. E ele só vai saber o preço dessa produção dele no mês seguinte. Ou seja, ele vai entregar totalmente o produto dele nas escuras. Ele produz hoje o produto dele, entrega para a indústria e ele vai saber quanto que eles decidem pagar no produto dele, na matéria-prima, depois que já recebeu. Ou seja, ele é totalmente, 100% refém da indústria. Teria alguma matemática, alguma forma que isso pudesse alterar, uma forma de ser remunerado travando o preço anterior, como é feito nos grãos? Antes de eu entregar o grão para um produto, eu já sei o quanto que eu vou receber daquele grão. Eu posso também fazer uma produção travada. Eu não sei se existe alguma indústria hoje que faz esse tipo de trabalho. Eu acho muito pouco provável, Júnior, porque nós temos hoje um grande problema nisso daí de antecipar o preço, falar vai ser assim, o preço vai ser X. Por quê? Às vezes o supermercado hoje, o atacadista grande que compra, ele chega para a indústria e fala, ó, a partir de hoje eu só pago X. A indústria tem que ceder, porque senão ela vai furar com um compromisso para o produtor. E já aconteceu muitos esses casos assim, de redes grandes de supermercado, eu não vou citar nome, que é falta de ética, mas de redes grandes de supermercado, de atacadista, que olha, para a partir de amanhã eu só vou pagar X, eu só vou pegar tanto. Você tem aí uma programação, você tem uma indústria que está produzindo todo dia, não tem como você estocar aquilo lá, chega um ponto que vai estufar, você tem que passar aqui para fora. Aí, olha, nós já tivemos caso do supermercado que chega lá, era um grande, olha, eu compro de você, mas se você deixar um funcionário aqui para
fazer reposição e dar um carro para a gente sortear no final do ano, no final do mês ou no final do semestre. As contrapartidas. Então, isso coloca a indústria também numa saia justa. É por isso ela não tem ainda. Só quando ela fecha esse balanço, o que ela vendeu, o que ela recebeu e tal, porque ela vai fazer a conta. Bom, nós vamos tirar isso aqui, que é o nosso, que é para cobrir as despesas, e esse aqui vai poder repassar. Só depois desse leite entregue, comercializado, que ela vai saber isso daí. Quanto a receber com 50 dias, já teve 50 dias, ou um mês mais 15 dias, isso é de praxe, porque aquilo que a gente estava falando, a conta corrente tem um prazo, você chega, nós temos quem faz as análises do leite hoje, na maioria, a Clínica do Leite ou o LQL da UFG, que processa as análises. Essas análises vai para lá e tem um tempo para voltar e tal. Então, demanda alguns dias para chegar. Então, isso aí também trava um pouco. A contabilidade trava nisso daí, ela tem que fazer, a conta corrente tem que processar esses dados. E juntar, são esse conjunto de fatores. Olha, nós vamos remunerar o leite tanto, nós vamos poder pagar para o produtor X. Ele pode ter, assim, uma previsão, uma prévia. Olha, mais ou menos vai dar isso aqui, mas nunca... Ou então preço mínimo. Daria para trabalhar um preço mínimo também. Às vezes, trabalhar com preço mínimo, olha, nós vamos ter esse preço mínimo e passar uma bonificação em cima do... evoluir de acordo com o mercado. No passado já foi trabalhado preço mínimo. O preço mínimo do leite era X, na época da Sunab, eu estou te falando. Isso lá atrás, você não tinha nascido. Mas ainda... trabalhava, preço mínimo do governo é esse, mas aí o governo resolveu, tirou a mão e as indústrias ficou assim, o produtor está falando, não, mas já ficou sem pai, sem mãe, ficou órfão na mão da empresa. Mas não, eu acho que daí para cá até melhorou as condições de negociação e tal, evoluiu. A gente pensar também que a indústria também, ela tem que ter uma saúde, porque também envolve muita coisa ali, né? Então, ela tem uma participação econômica e societária também na comunidade. E outra coisa é o seguinte, nós temos hoje, para quem vaza, por exemplo, ela tem que ter uma previsão. Olha, eu preciso comprar tantas mil caixinhas, a cota nossa é tanto isso. Você consome, não, você tem que consumir, que ela está na previsão, senão você paga uma multa. Tem tudo isso daí. Está dentro de um contexto que o produtor também participa indiretamente disso aí, mas... a indústria está na mão também dessas... é um monopólio. Isso hoje, a indústria de caixinha é um monopólio. Você tem que saber que sem elas você não trabalha. E tem... isso é custo, né? O cara que... Hoje eu acredito que tem empresa, o laticínio, que focou muito em longa-vida, a tendência dele é o sofrimento, né? Ele vai sofrer muito, né? Porque é o produto hoje que menos se agrega o valor dele. Eu acho que deveria o seguinte, que vamos voltar lá na qualidade de novo e nós vamos chegar lá um dia. Se você tem um produto de primeiríssima qualidade, você tem um tempo de prateleira prolongado, para que você ter leite longa-vida? Eu não é que eu sou contra longa-vida, mas longa-vida vai chegar um momento que vai chegar um dia que nós tivermos evoluído, e eu tenho certeza que eu quero ver isso, é que o longa-vida vai perder espaço para um leite de boa qualidade, que tem um tempo de prateleira, que ele é muito mais saudável, muito mais gostoso até, você ter um leite pasteurizado, que tem uma boa qualidade. Então já vai a dica para o consumidor também. Quando ele nós conseguimos ter um leite aí com 2 dias de validade, nós conseguimos melhorar a qualidade, passou para 3 dias, passamos para 4, me parece que hoje está em 5, eu acho. E isso tudo é evolução da qualidade. Quem manda nisso daí é a qualidade. Tem país hoje que tem 15 dias de leite de validade, leite pasteurizado, não trabalha muito pouco leite longa-vida. Então isso aí também é um agregado na produção leiteira. Produção leiteira. E quem é responsável por isso é o produtor. Se ele tem um produto de boa qualidade, ele vai ter também mais dias de prateleira. A gente sabe que eu conheço algumas pessoas de sucesso que estão no nosso meio que processam a própria produção leiteira. Ou seja, eles pegam a produção leiteira deles, eles fazem um queijo ou fazem um requeijão e ali eles conseguem um valor agregado no produto já processado.
Eles conseguem processar o leite deles de forma que eles conseguem um produto agregado melhor. Você acha que esse seria o caminho, às vezes, para o pequeno produtor? Ele fazer a qualidade. Hoje a gente tem uma valorização gigante no mercado que é para produtos artesanais. Eu acho que falta muito isso na nossa era de hoje. A gente come muita coisa industrial. E quando a gente vai para algo artesanal, é algo que tem um produto de valor agregado maior, possivelmente tem um trabalho maior para gerar. A gente não consegue fazer um produto artesanal, às vezes, em alta escala, como um produto industrial. Mas se a gente tem vários produtores fazendo um produto artesanal, consequentemente a gente tem um aumento na produção artesanal também. Você acha que o caminho do produtor hoje, vamos falar de pequena produção, um produtor que hoje tem uma pequena produção, vamos falar de em torno de 200 litros para baixo, dia, que eu considero uma pequena produção. A gente falar de média, eu acho que seria 1.000 litros, né? Então, abaixo de 1.000 litros, vamos falar, abaixo de 1.000 litros. Se ele conseguisse processar, então, esse leite, você acha que seria um melhor caminho do que propriamente integrar isso? Veja bem, Júnior, aí eu falo para você que seria um jogador de futebol que bate o escanteio e corre para a área e cabeceia. Talvez até produzir, seria fácil produzir aquilo, mas ele vai ter problemas com estocagem, vai ter problemas com a mídia ele vender. E outra coisa, você vai enfrentar a educação do nosso consumidor. O nosso consumidor não tem o hábito de comprar uma coisa porque ela é saudável. Ele vai comprar aquilo que é prático para ele. Então ele fala, não, o leite longa-vida aqui é só eu levar para casa, não precisa de geladeira. Eu acredito que está mudando muito isso, né? Exatamente, Esse perfil está mudando muito. A partir do momento que que o pessoal tiver essa cabeça, que tiver essa noção, aí sim o produtor vai poder, aquele que for esperto, agregar valor e participar de toda, ao invés de ele ficar fatiando esse bolo, ele vai ficar com ele tudo para ele, que ele vai produzir, vai industrializar e vai vender, vai comercializar. Isso seria o checkmate do negócio. Na minha opinião, a gente está migrando para isso. A gente já tem um crescimento elevado de produtos orgânicos no mercado, super valorizados também. A gente tem uma geração que está, vamos falar, 80% mais ligada na saúde e na durabilidade da nossa vida propriamente dita. Então a gente vê pessoas fazendo mais exercício, pessoas buscando nutricionistas, pessoas buscando inúmeros recursos para aumentar a durabilidade do funcionamento do corpo em si e ter uma vida mais saudável. E você pode ter isso artesanalmente falando, com todas as análises feitas para o centro de pesquisa. E fora também a gente falar do sabor. Uma coisa é você comer um sanduíche que veio enlatado, vamos dizer, e uma coisa é você comer um sanduíche totalmente artesanal. Então, aí você, lá na cooperativa, lá na frente cooperativa, toda terça-feira, tem a feirinha do produtor. Feira do produtor. Feirinha do produtor, que é mais um benefício que a cooperativa trouxe para o cooperado, para o pessoal da agricultura familiar. Você tem, por exemplo, se eu pegar lá em casa, eu vou dar um exemplo meu, se eu pegar a minha cana que eu tenho lá e vender para a usina, eu vou ter lá, R$2.000. Mas com o meu processo eu transformo ela, agrego valores àquela cana, eu fiz uma transformação dela lá, eu produzi rapadura, açúcar, essa coisa. Eu vou ter 50 mil. Quantas vezes mais eu não tô... E fora que a gente está falando assim, a sua açúcar que você produz hoje da sua propriedade, ela é 100% açúcar. Isso. Não tem adição. Isso. Às vezes a gente vai comprar um açúcar industrializado que não é somente açúcar. Ela tem processo de limpeza. Tem todo o processo e é adicionado alguns produtos também. Se a gente olhar no rótulo, tem algumas adições. E outro exemplo, você tem apicultura, você tem uma criação de abelha. Então, se a gente for olhar a produção de abelha também, a criação, o mel, quando é vendido diretamente
da apicultura, do produtor, ele tem uma consistência diferente do que o industrializado, né? Nada foi misturado a ele, né? Acho que isso tem que ter essa consciência. Mas seria, eu não sei se isso é utopia, mas seria o grande tchan do negócio é você participar de todos os processos, você produzir, industrializar, vender diretamente para o consumidor. Isso seria bom para os dois, né? Para o produtor e para o consumidor. Tinha garantia de estar consumindo coisa saudável. Sim, eu acredito que a gente pode trabalhar um pouco na educação desse produtor. A gente pode trabalhar, então, nessa questão do artesanal. Então, a gente, às vezes, tem incentivos aí, de falar de alguns órgãos governamentais, como o Senar, Sebrae, que eu acho que faz toda a diferença também na comunidade. Eles oferecem cursos, especialização, para o produtor ser independente. Está lá dentro da feirinha do produtor, o Sebrae. Você quer evoluir, quer melhorar Quer melhorar, quer curso. Sua indústria, sua pequena indústria rural, isso é para pequeno produtor, dá lá o Sebrae para dar. Agora, sem dúvida, uma grande trava é a burocracia de legalização da sua produção. Porque quando você produz, um tempo atrás eu produzia peixe, vendia. O pessoal acho que lembra aí, eu vender peixe na feira. Tinha um aquário, vendia os pintados até vivo. Então a gente vendia pintado vivo, propriamente dito ali, fazia filé de tilápia, tinha uma grande produção de tilápia. E assim, o que eu fiz foi tentar segurar o máximo possível na qualidade. Tanto é que meu sistema era gaiola, para não deixar então todo o gosto do meio externo no valor da carne. E a gente teve então a valorização do produto. Porém, quando você pensa em escalonar esse produto, se torna inviável por causa das certificações. A burocracia é tão grande para suas certificações que, se for falar do pequeno produtor tirar essas certificações, ele nunca vai ver a mercadoria dele dentro de uma prateleira. Você acha que pode contribuir, exemplo, para melhorar essa burocratização, fora o governo existente, falar assim, não, eu vou tirar a mão, vou tornar mais acessível tudo isso aqui? Você acha que poderia ser contribuído de que forma? Através de associações, cooperativas? Associações e cooperativas, seria o bem mais fácil. Mas para você conseguir a certificação, você precisa do órgão público. Mas se você fala, olha, nós temos, se você mostra força e tem a vontade de fazer a mudança, você vai conseguir, porque nós podemos aqui ter, vai comercializar aqui, então você tem o SIM, né, que é o Serviço Municipal, você quer a nível de Estado, você quer a nível de Brasil, é o CIF, e vai por aí afora. De todo jeito, agora, para chegar lá o que você precisa, talvez, porque tem muito tecnocrata lá que não entende nada e fica criando barreira e tal, legislação, sem entender de nada. A partir do momento que ele vem, que essas associações traz o cara no campo e vê como que aí fica mais fácil. O que precisa fazer é isso. Você tem que conscientizar o cara que está lá numa ponta e na outra. Você tem que fazer esse trabalho no meio. Acho que aquele ditado lá atrás, se a gente não pode ajudar, também não deve atrapalhar. Mas muitas vezes essas normas e burocracias vêm o quê? Atrapalhando do que ajudando. Lá no passado, por exemplo, em termos de leite, vamos falar em leite. Por que era difícil você conseguir um preço de leite bom? Porque os tecnocratas do governo, ia lá numa feira agropecuária que via vaca que estava produzindo 25, 30 litros de leite por dia. Mas na realidade a nossa produção não melhorou muito dos anos 80 para cá, não. A produção nossa, na realidade, naquela época, era 3 litros por vaca. O cara via uma de 30, achava que toda a vaca no Brasil produzia 30 litros de leite por dia.
Aí não, se uma vaca produz 30 litros, faça É um a conta rebanho aqui. tanto, Então ele tinha uma amostragem de uma coisa que era muito irreal. que na prática não serviria. Na prática que não servia para nada, servia para quê? Para lascar o produtor. Aí por isso, de tanto ser criticado, o governo ser criticado, que os técnicos dele estavam atrapalhando o desempenho da pecuária de leite no Brasil, tiraram a mão. Aí então, não, já que não estamos, vamos trabalhar só em legislação em termos de qualidade. Vai ter uma chamada aí para o nosso governo, se ele não pode nos ajudar, então que não atrapalhe também. Porque produzir a gente consegue produzir. Trabalhar está no nosso DNA e a gente consegue tocar a nossa operação aqui de forma que a gente consiga chegar no resultado final. Para você conseguir, bom, você tem técnicos no meio da associação que conhece muito bem do assunto, que é estudioso, que busca informações. Olha, você tem que chamar o pessoal que está envolvido nisso aí, seja de qualquer uma das esferas do governo que vai dar a certificação. Olha, o negócio é assim, 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 assim. Convencer, é o convencimento, para ir mudar alguma coisa para tornar menos burocrática a certificação, para você ter condição de vender seu produto sem chateação. Outro ponto que eu acredito que migrou bastante, contribuiu para a pessoa migrar, sair da produção leiteira e ir para qualquer outro ramo, é o capital agregado. Ele tem um capital imobilizado muito grande no seu patrimônio de produção leiteira. Então, se a gente for falar no mercado, a diferença hoje, vamos falar que hoje uma vaca em produção leiteira vai variar de 7 a 12, de 7 a 13 mil reais. E se a gente for falar de uma vaca Nelore hoje, que está sendo comercializada há pouco tempo, a 3.200 parida, é uma diferença gigante de animal para animal. Então, logicamente que a gente já explanou todos os fatores que contribuem para essa diferença de valores. Em valor, por exemplo, você tem um capital, você está falando em termos de remuneração de capital, às vezes você tem isso aí no mercado de ações e tal, que te rende mais. Tem uma fazenda que tem um valor grandioso, você não consegue nem 0,5%. 0,5% do valor aplicado. Do valor aplicado. Isso é ruim. Você está esperando, muitas vezes, na valorização. A valorização, às vezes, não chega, ou tem altos e baixos. Nós estamos vendo agora isso daí, a despencar os preços do hectare de terra. Então, isso, você tinha uma expectativa e, de repente, isso torna mais inviável o seu negócio ainda. É uma questão de sorte também, né? Eu lembro, cresci com essa frase, o pessoal falando um pouco dessa frase, que era o lucro do leite não é na produção, é no bezerro. Eu acredito que não mudou muita coisa hoje ainda. Eu creio que leite você tem que colocar ele assim. O leite é o geral. Você tem o leite, você tem o descarte da vaca, você tem o bezerro, você tem a bezerra boa que você vai vender e tal. Até o esterco que você vende está no seu negócio leite. O negócio leite em si é bom. Você pode acreditar que é bom. Porque você tem uma série de subprodutos junto com o leite que vai te dar lucro. Você tem que contar o descarte da sua vaca, também que vai para o seu bolso. Tem que ser o bezerro. Uma vaca boa de leite hoje, uma vaca com alta produção de leite, ela se paga numa lactação. Você tem uma vaca hoje, nos atuais preços de leite, você tem um animal que você faz a conta para você ver onde você vai chegar. Você tem um animal que você paga, você tem com ela 3 produções, você já está com ela de graça. Eu defendo muito melhoramento genético, eu defendo. E a forma que eu encontro do pequeno produtor melhorar exponencial, sempre vai ser o quê? Fazer bezerros comerciais e adquirir gado geneticamente melhorado. Por quê? Porque para ele evoluir, para ele fazer esse melhoramento, às vezes se torna difícil. É difícil a criação de bezerro, é difícil, então... Uma bezerra cruzada, para você sair dela, levar até os 6 meses, é complicado. É complicado, então, assim, é acessível. Então, é um trabalho maior. Então, se ele hoje optar por um bezerro comercial, pegar esse recurso do bezerro comercial e investir no animal pronto geneticamente já em produção, acho que o produtor já ganha um grande salto. E aquele que acha
capaz de criar seus próprios bezerros, eu acredito que é embrião. O primeiro passo é formatar os embriões e depois dar continuidade com as inseminações. Nós temos casos aqui de pessoa que está fazendo isso aí já. Começou com embrião. Começou com embrião e tá tendo sucesso. Eu acho que é por aí. E ele melhora aquele conjunto que a gente falou no início. Ele melhora o manejo, ele melhora a alimentação, ele melhora as condições dele de conforto animal, essa coisa toda. Ele vai... Hoje minha produção leiteira aqui é secundária, porque o meu foco hoje aqui está na produção de embriões. Então hoje a gente faz O leite virou subproduto. subproduto. Mas você tem, mas no negócio leite você tem tudo isso aí agregado. Correto. Você vai fazer, na hora de você fazer, né, do seu negócio, você vai pegar ele todinho, tudo que está envolvido. E o sabe? que eu percebi também foi a diferença de separação das despesas do produtor. Porque no produtor, ele tem, às vezes, a escola do menino, tem o plano de saúde, tem o supermercado, tem, às vezes, a cerveja que ele bebe, às vezes, no final de semana, tem a prestação do carro, e ele quer que a vaca cobre toda a despesa da propriedade. E muitas vezes ele esquece de falar assim, não vou tirar um prolabore da minha empresa. Então, o que é aqui do leite? Geralmente o leite que paga ração do porco, ração do cachorro, o milho da galinha, o leite paga toda a estrutura. Aí chega no final e fala, rapaz, não sobrou dinheiro. Júnior, é porque o cara não faz conta. Você lembra do confinamento dieta total, né? O confinamento dieta total. Dieta total, a gente tá vendo assim, eu ganho R$300 em bezerro e papapá, daquela história toda. O Jurandir e eu falamos, vamos entrar nessa, ver o que realmente está acontecendo. Eu falei, Jurandir, certeza que o pessoal não está fazendo conta. Nós começamos lá em casa, fomos comprando, anotou tudo, transporte, o remédio, a parafuso. Inclusive eu lembro, eu tive nessa época na sua casa com o Alisson. Então, fizemos tudo anotadinho, pusemos tudo um parafuso que a gente comprava lá, arrebentou o arame, tem que emendar, a emenda que a gente comprava, a gente anotava. No final das contas, nós vendemos e anotamos, fomos para a contabilidade, sentou, perdeu, gastamos um dia lá, até nós fizemos um dia de campo para falar sobre isso. No final, que nós tivemos uma perca de R$100 em boi. Naquela época, isso era muito. Em 40 bois você perdia R$4.000. R$4.000. Então, você pagou para trabalhar. E se a gente não tivesse feito isso aí, nós que participamos do processo, ficaríamos na ilusão que estávamos ganhando R$100 em touro, em boi, e o pessoal também que estava mexendo ficava na mesma. Então, eu acho que nós fizemos com isso uma contribuição técnica. O mercado é muito sazonal, aquele que trabalha com recria, alguma coisa engorda também, é muito sazonal, né? Tem época que criar fêmea é mais negócio, como eu acredito que hoje a gente vive nesse momento, que criar fêmea é mais rentável do que criar o macho. Está querendo macho, das propriedades que você vê que produz, tem uma atividade mista que tira leite, tem um pouco de bezerro para corte também. Ele não quer macho, não. Mas eu acredito que já foi rentável também. Já teve épocas que o macho também é rentável. Já aconteceu comigo lá de eu juntar lá um tanto de bezerro e vender bem. Os caras brigavam até. Tem um caso aí do cara que ficou emburrado comigo, que eu deixei de vender para ele, vendi para o outro porque o outro me pagou mais. Então já foi muito bom no passado. Isso é isso que você falou, é sazonal. Tem hora que está bom, que está ruim. Mas a tendência que a gente vê agora é continuar o pessoal primando mais por fêmea, essa transferência de embrião. Né? E a importância também de atualização, né? Porque se a pessoa tem um valor agregado e não se atualiza, acabou esse negócio do produtor rural ficar lá na fazenda sem se atualizar, né? Não, é aquilo que a gente falou, coloca tudo na ponta igual. Porque antigamente, não vai funcionar. Antigamente esse produtor só via notícia através do rádio, né? Isso. Através do rádio, eu acredito que a pessoa que mais expande o conhecimento ao produtor ainda é o vizinho.
Você acredita isso comigo? Embora hoje As conversas com os vizinhos. o que mais evoluiu, eu acho que de 2000 para cá, foi a comunicação. A gente ainda tem muita ignorância no meio, pessoas que têm alguns tabus ainda, acreditam em mula sem cabeça, em lobisomem, essa coisa toda ainda. E isso, enquanto não quebrar esses paradigmas, a coisa não vai fluir perfeitamente. A gente precisa levar essa conscientização. O pessoal está aí, os meios de comunicação estão aí. Você pega o Milk Point, que te dá informação assim. Quando eu tenho uma dúvida com alguma coisa, eu vou lá no Milk Point, busco informações, tem muita coisa, você pega dados do Brasil todo ali, você pega, tem fonte aonde você pesquisar. Então nós temos aqui pertinho, você quer fazer uma transferência de embrião, nós temos aqui quem é expert. Laboratório. Laboratório, prontinho, que faz tudo, te entrega tudo prontinho, você leva a sua bezerra para lá, eu te entrego ela prontinha e tal, não precisa. Nós temos hoje tecnologia de ponta aqui que poucas regiões do país têm. A gente já perdeu também espaço muito na nossa posição no ranking, né? Morrinhos chegou a ser a maior produtora de leite? Chegou a ser o maior produtor de leite. Aí foi perdendo. Nós temos municípios hoje que não tem nada a ver e tá a produção lá em cima. Jataí, por exemplo, teve uma evolução muito grande na pecuária de leite, Piracanjuba teve. Bela Vista em si, né? E vai por aí afora. Isso é também as políticas de preço, as empresas. Os incentivos. Essa posição geográfica, o tipo de terra, se nós temos uma terra plana, ela É mais favorável à agricultura. Não, isso aí nós temos. Chegou a cana-de-açúcar, tudo isso empurrou a pecuária de leite Morrinhos. Como aconteceu em Piracanjuba também, ainda temos hoje a pecuária, a agricultura lá empurrou. Nessa época você já, logicamente, estava trabalhando em Morrinhos ou em Minas, quando a gente chegou a ser a maior bacia leiteira? Eu estava em Minas ainda. Você Mas eu via na revista Balde Branco, que é uma ótima revista que o pessoal tinha à disposição no passado, que era da Paulista, a gente via esses dados dos municípios de Goiás que estavam em maior desempenho. Bom, isso por muito tempo, né? São pessoas que naquela época destacavam aqui na produção de leite aqui na cidade, que hoje também acabou, não produz nem para beber mais. Até para beber pega no supermercado. Pega no supermercado. E pessoas que começou de pouco tempo para cá e tem uma produção alta. Fantástico. Fantástica. A gente tem vários rebanhos aí que vem mostrando alto desempenho e toda tecnologia. A gente hoje algumas pessoas que são referências, eu considero o seu Hélio Bernardes, que é um produtor grande aqui. Tem a tecnologia de ponta lá. Tem uma tecnologia. E vende a genética também. Vende genética, serviço, vende. Né? Também a gente tem o Zé Renato, que são os irmãos Chiares lá, e Agropecuária Chiari, que também tem um plantel. Tem um plantel que tira comentários também. Demais. E as fazendas ao lado ali, que o exemplo é a Figueiredo, que eu acredito que é a maior do estado hoje, em produção hoje. Deve ser 40 mil litros dias. Então, assim, eu acredito que essas pessoas estão colaborando muito com o crescimento da produção leiteira. Porque quando a gente tem um parâmetro que é alto, ou a pessoa tende a acompanhar aquele parâmetro que já é alto, a régua é alta, ou ela sai do próprio caminho, ou ela sai da própria atividade e fala, não vou mexer mais. Uma coisa fica inviável, né? Não tem. Uma coisa inviável. E assim, estudando tudo que você já passou, você também trabalhou com produção de bezerros aí, a gente sabe que hoje, o que você recomenda ao pequeno produtor falar assim, que tipo de boi que ele utilizaria para um repasse? Às vezes, se ele está inseminando o gado, ele vai utilizar um boi para repasse. Se ele não está inseminando, ele está tirando algum bezerro. Comercialmente, eu tive uma experiência muito boa, que foi colocar Nelore. Coloquei um boi Nelore e desde então só foi alegria. A mortalidade foi lá embaixo. Caiu a mortalidade. Os bezerros são mais rústicos, fora que as fêmeas te trazem um desempenho de ganho de peso muito maior.
Você pode utilizar as fêmeas como barriga de aluguel, que são boas mães de leite também para criação de bezerros. Então, assim, eu sou amante de um gado de cor. Essa mistura. Mas só que nós tivemos isso aí, nós observamos no tempo nosso aí, você vê, o município de Pontalina foi um dos primeiros a adotar isso daí. Botou o Nelore na vaca de leite. Melhorou muito a condição, porque gado de cor estava bom para vender, o bezerro muito bom, comercialmente falando, o bezerro. Mas na reposição já tem problema. Ele começa aquele efeito. Ele vai lá na frente e volta e tal. Isso para quem quer ter quer prosseguir Uma na consistência. produção de leite, ele está pegando o caminho inverso. Aí ele vai lá na frente e volta e começa a fazer um efeito sanfona. E se ele tiver, por exemplo, fazer uma inseminação ou fazer uma transferência de embrião, fazendo a evolução do rebanho, se aquilo que nós falamos lá atrás evoluir juntamente a condição de manejo e alimentação, aí ele pode evoluir a genética e não deixar cair a produção dele vai melhorar, desde que ele esteja fazendo esse dever de casa, que melhorou as condições de alimentação e as condições de conforto animal, do manejo em si. Então, tudo isso daí você tem que... Cada caso é um caso, não tem receita. Não tem a receita de boa. Fala assim, ó. Coloca todo mundo um boi Nelore que vai dar certo e que vamos evoluir. O que eu falo assim, quem tem pecuária de leite, não mexe com o Nelore não, que ele vai ter problema. Na reposição, você... Não, ele é melhor, então, ou ele tem que ser uma coisa ou outra. Ou então ele pega, por exemplo, eu quero chegar no 5/8, ele trabalha para chegar no 5/8. Se eu quero um gado meio sangue, ele trabalha. Se ele coloca Nelore, ele vai derrubar a produção dele. Ele começa a perder tempo e a vida é curta, não dá para ficar... Quem tiraria o boi Nelore, ele estaria focado, exemplo, no bezerro comercial. Ele focaria, às vezes, no bezerro comercial, que não teria um alto valor quanto o bezerro branco também. Ele tem, por exemplo, ele pode até descartar o bezerro, o macho. Você vê que tem propriedade aqui perto que faz isso. Ele descarta o macho, ele não quer macho ali, ele só recria as fêmeas e macho para ele está descartado. Eu tenho leite, mamaria, ele vai economizar. Então, tem tudo isso daí, mas o foco dele é o quê? É leite. Então ele não tem que estar colocando Nelore para atrapalhar, para ir lá na frente e retrair. Então o negócio dele é evoluir. Aí ele evolui tudo, ele vai chegar amanhã tem uma necessidade de colocar um composto, melhorar Essa é a receita para quem quer aumentar a sua produção ou não mexe com Nelore. Ou se manter. Agora aquele que quer acabar gradativamente a sua produção, fazendo a transição... Vou fazer uma mudança... Vai ser uma mudança radical, né? Ele vai colocar um boi para corte, né? Comercial e tal. Vai ter. Hoje você vender bezerra colorida é um bom negócio. Leilão, as que tem mais, não é Nelore branquinha, ele é a pretinha. A gente fala que é choqueado, o meio termo. Você tem experiência disso daí, vai no leilão, quem vende bem as bezerras a gente chama das coloridas. As coloridas você vende. É o gado que eu gosto praticamente de mexer. É um gado manso, é um gado que... Essas que eu tirei esses dias coloridas. Você pode passar, esbarrar numa, põe a mão numa Nelore pra você ver. O rapado que dá, né? O rapaz acertou o pé. Esse dia morreu o camarada lá em Anápolis, o boi deu um coice na cabeça dele, né? Isso aí, as fatalidades que a nossa atividade... apresenta para todos nós. Veterinária que de vez em quando tá com o rosto torto, porque tomou um coice na cara. Nariz quebrado. Então é isso, Oronides. Eu agradeço muito, então, a sua presença. Agradeço, então, esse tempo de qualidade que a gente teve. Espero que a gente possa ter contribuído com o produtor. Que eu acho que a maior lição que a gente tirou da conversa é que uma propriedade que não tem organização, ela está fadada ao fracasso. Então, se a gente se organizar, é o primeiro ponto que a gente pode, então, ter para encaminhar o sucesso aí na propriedade e produção leiteira. Eu até falo o seguinte, Júnior, você falou de organização, faz o cara fazer um 5S na propriedade dele, que é aquele,
Às vezes você tem, essa garrafa aqui, o lugar dela aqui, ela está te atrapalhando, mas você não sente que ela está te atrapalhando. Se não tem capacidade para fazer isso, chama alguém para ir lá, paga o cara lá um dia para ir lá na fazenda Uma dele consultoria. e ajudar uma consultoria. Vai lá e limpa, tem um monte de pau encostado. Eu sou um exemplo desse lá em casa, tem um monte de pau que eu já estou fazendo, botando debaixo da fornalha e fazendo rapadura. Você é um monte de pau para um lado, é um monte de lata velha e tal. Faz isso daí, só se você já dá uma aparência na sua propriedade. Mais Tá prazeroso. mais prazeroso você ver o ambiente limpinho e tal. Olha aqui, não é gostoso estar num ambiente desse? Então, tudo isso faz parte da organização, limpeza, organização e tal. Planejamento financeiro, Planejamento. organização de gastos. A vida dele começa a ficar organizada, ele começa a ter prazer naquilo que faz. Então, tudo isso aí, cada atividade você tem que botar o coração dela, no meio dela para você produzir com amor e produzir, pensando em lucratividade, mas colocar amor dentro daquilo que você faz. Isso é um passo para você ter sucesso na sua atividade. Então, agradeço muito a sua visita, agradeço muito o seu tempo de qualidade. Toda vez que eu trago algum convidado aqui, eu aprendo mais do que posso oferecer também. E essa é a intenção do nosso canal, que é tá passando conhecimento, tá passando soluções, esclarecimentos, às vezes uma conversa que a gente tem informal, pinta alguma chave. Pinta uma chave, uma oportunidade para a pessoa tomar atitude, às vezes pinta aquela conversa que é o que faltava para ela ter aquela atitude e fazer ela mudar de ciclo. Então, acredito que a gente não pode estar vivendo num círculo, a gente tem que viver em ciclos, né? Então, aquele círculo significa que você começa num ponto e volta no começo. Vamos fechar aquele e começar. Isso, então a gente deve viver entre ciclos, que são helicoidais, né? A gente vai trabalhando, evoluindo e subindo aquele nível, né? Você joga uma pedra na água, né? Num poço de água. Vai aumentando as ondas, né? Então acredito que a gente tem que trabalhar isso. Esse é um propósito nosso hoje aqui, que é estar buscando então esses ciclos, a mudança de ciclo e a evolução de cada um que está escutando a gente aqui numa simples conversa. Eu acredito que você tem muito a contribuir. A gente vai marcar outros horários também. Eu acredito que a gente não passou tudo que tinha de passar num horário como esse. É uma conversa boa e corrida, né? Então, assim, mas eu vou deixar o convite para você estar retornando também. O churrasco, vamos estar trabalhando em prol aí. E eu sei que você gosta de contribuir. Eu sei que isso é um desejo do seu coração e isso é movido por isso, de contribuir. Eu vejo isso, a gente estando fazendo alguma obra social, você está sempre presente, querendo contribuir, querendo dar sua força. E isso é muito importante, Oronite. Então, é uma pessoa que eu admiro bastante, como você também citou, o seu Jurandir, também era uma pessoa de extrema consideração, que já não está entre a gente, mas contribuiu também muito com toda a sociedade, onde ele passava e deixou amigos. E assim, a minha primeira experiência com o sistema de rotacionado entre piquetes foi ele que desenvolveu o projeto, ele que me deu assistência. Ele deixou um legado, eu acho que deixou toda a lembrança. Sério, honesto, nunca vi o Jurandir falar de ninguém, sempre pronto, todo mundo que chegava lá, ele atendia. Eu acho que por onde ele passou, ele conquistou Contribuiu respeito, muito. Aquele admiração, centro tecnológico da cooperativa tem muito dele ali, né? dele, porque ele que insistiu muito que a cooperativa precisava ter uma fazenda. Só daí te falar, eu já lembrei que aquele chapéuzinho de palha assim, um paninho assim para não queimar a nuca. Uma vez eu estava lá, ele chegou a pegar uma roçadeira, o Leonardo me chamou para ir a Goiânia, nós fomos lá no churrasco do Cindy Leite, a hora que voltou, ele estava lá. Não, para com isso aí, vamos andar conosco, vamos sair um pouco, conversar com o produtor também, vamos. Mas ele era tão honesto no que pegava para fazer, que ele estava lá, não achou aquilo que nós falamos da mão de obra, não achou, ele pegou e fez. A gente tem essa qualidade, não vou nem colocar defeito, mas eu acho que todo produtor tem isso. Um ensinamento da minha mãe, desde quando eu era pequena, ela falava assim, ó, para você precisar mandar, você precisa saber fazer.
Então, acho que isso todo produtor, pelo menos o produtor de antigamente, eu não vou falar os que estão entrando agora, que às vezes entraram porque a lucratividade foi muito alta e entraram de 4 anos para cá. Eu te conto uma historiazinha assim de produtores que ligou para mim, Oroniz, quem tem silagem para vender? Eu falei, tem várias pessoas que têm. O que você está pensando? Está pensando em comprar vaca? Não, eu comprei 64 vacas paridas e preciso de comida para elas. Nossa, rapaz, você fez uma lambança. Comprar as vacas primeiro sem saber o que é onde. Naquela época estava difícil de arranjar. Ele arranjou caro demais a silagem que ele arranjou, ele conseguiu, mas ficou inviável trocar a atividade, ele trocou 2 anos e saiu quebrado. Não tem jeito, ele não fundamentou a base, né? E não fundamentou a base. O que a gente tem aí de produtor também que entrou agora na onda da agricultura, arrendando terra, comprando maquinário zero e tá evoluindo aí, a gente... E pelo que você está vendo aí, os rumores que a gente está vendo, com a baixa remuneração do preço da soja, eu já ouvi falar em soja 120. Soja 120 já começou a ser um negócio ruim, porque o cara não dá conta de pagar as contas dele. Eu acredito que o preço que se esperava é muito maior do que o oferecido hoje. Não dá para pagar, eu tô falando agora. Ele vai ter que evoluir muito a questão da produção dele. Ou no mínimo economizar alguma coisa. Cortar gasto, né? Vai ter que cortar gasto para a gente começar então ter retorno novamente e sucesso no ramo de atuação. Então é isso aí, te agradeço bastante, Oroniz. Foi prazeroso para mim estar aqui sentado com você e é uma honra poder estar compartilhando uma mesa, um tempo de mesa, de crescimento contigo aí. Eu com esse café, com almoço e tal, e a gente precisar conversar mais com o pessoal, a gente precisa de trocar ideias, tem muita gente que tem muitas ideias boas para trazer. Mas tem muitas histórias de produtores que começou às vezes pensando, a gente pensava que não ia virar nada e hoje é uma potência, e tem aqueles que começou lá em cima que achou que a coisa ia fluir bem e é um fracasso. Tudo isso é uma coisa que chama planejamento, precisa ter. Planeja tudo que você vai fazer e tal, calcula o que você tem, o que você pode gastar, até onde você pode ir, para você ter sucesso em qualquer atividade, é assim. Mais uma vez te agradeço e obrigado aí mais uma vez por esse tempo de qualidade, tá? Muito obrigado. Obrigado, senhor. Tchau.